Cody, você pegou o Yuyu! Ele, peguei nada. Canais de animação grandes do YouTube não são coisas surpreendentes hoje em dia. A gente tem, por exemplo, The Oddams Out na gringa, que inclusive tem até uma série na Netflix. A Glitch, que deve ser a empresa de animação indie mais famosa do mundo, pois eles têm simplesmente Digital Circus. E no Brasil, a gente tem o Mundo Torajo, que é o maior canal de animação brasileiro. Dá pra ver isso pelas visualizações do canal dele, que sempre são de milhões pra cima. As músicas que também tem muitas visualizações, e a primeira que ele fez, que é Só Confia em Mim, chegou no top 2 do país. E é claro, a série animada Algoritmos, que é basicamente o que faz todo mundo ir ver o Mundo Torajo. E também os vídeos aleatórios dele com os personagens, tanto os principais quanto os secundários. Mas então, uns meses atrás, eu conheci uma animação brasileira que eu fiquei bastante surpreso. Porque, tipo, olha o título do primeiro vídeo desse canal: Sequestrei 3 youtubers pra dominar o mundo. Que merda é essa? E essa cara da Batatinha com o fundo sendo fogo do inferno é muito engraçado. Não sei porquê, mas é muito engraçado. Inclusive ela até parece uma marionetista controlando o Code, a Sunny e o Yuyu, mano. Mó bizarro. Então, depois de ter dado uma boa olhada nesse canal, eu gostei bastante dele. Sério, é muito bom. Pra começar, que a animação é muito boa. Sério, então de parabéns pros animadores que trabalharam nesse canal. E as músicas que são muito viciantes, mas eu vou deixar isso no final. Mas o principal foi a história dos personagens, que todas elas têm um passado bem traumático, pra falar a verdade. Ó. Batata, diz que não é tudo, é assim, batata. Pra começar, como eu conheci o canal? Eu conheci a Turma da Batatinha num lugar obscuro, sombrio, que poucas pessoas deveriam utilizar. Um lugar pior que a Dark Web e beirando o Twitter, que eu nem vou falar o nome pra não destruir seus ouvidos, tá bom? Ele descobriu pelo TikTok. Ah, mas você cala a boca! Enfim, eu conheci a turma pelo TikTok. Por uma edit muito boa, inclusive, com a música da Batatinha, que é Princesa Falha. Foi com essa música que eu decidi entrar no canal e ver qual que é da parada. Porque aquela música parece uma novela, mano. Tem traição, tem morte, tem desgraça, tem tudo. Mas então eu fui vendo os vídeos desse tal canal infantil. E olha, não tem coisa muito de infantil não, tá? A história da Turma da Batatinha começa com a protagonista dela, a Batatinha, que tem o grande sonho de dominar o mundo. Por quê? Porque sim, ela quer. E ela percebe que a melhor forma de dominar o mundo não sou com campos de concentração. Peraí, campos de concentração? Quem escreveu esse roteiro? Ela percebe que a melhor forma é ter um canal no YouTube para ter milhares de inscritos. E olha, tá realmente funcionando isso, porque o canal tá com quase 1 milhão de inscritos. Eu tô ajudando nisso, inclusive, eu sou um inscrito lá. Mas antes dela ter 950 mil inscritos, ela não tinha nada de inscritos. Era igual eu. Então, para conseguir reverter a situação, ela pede pro seu cajado mágico trazer pessoas para ajudar a dominação mundial, digo, com o canal, onde ela literalmente sequestra youtubers famosos de outras dimensões para ajudar ela. Eu não tô zoando, ela inclusive fala na lata que eles são servos dela. Bem-vindos ao primeiro vídeo! Esses aqui são os meus novos servos! Quê? Como assim servos? Calem a boca! Vocês estão aqui pra me ajudar a dominar a Terra! Eu vou me tornar uma deusa famosa e vocês vão fazer tudo o que eu mandar! É, eu quero ver tu me obrigar. Cala a boca! Não tá vendo o que eu tô falando aqui? Esses personagens obviamente não ficam nem um pouco felizes por descobrirem que foram arrastados forçadamente para outra dimensão, porque afinal eles estavam resolvendo os problemas deles. Mas a Batatinha simplesmente tá com esproda-se e fala que eles vão ficar muito melhores lá do que na dimensão deles. E ela força eles a gravar vídeos longos e shorts. Assim, Sunny, Code e Yuyu se juntam à Turma da Batatinha. Mas, vem cá, o que eles estavam fazendo das dimensões deles afinal? E o principal, quem são eles? Tadinho. Eles estavam esperando gratuito, não sei porquê. Que isso? A Sunny, quebrando expectativas, ela era uma água-viva da Terra normal, que por conta do cajado da Batatinha foi transformada em humana. Mas antes de virar humana, ela era uma água-viva que nasceu com algo peculiar. Ela nasceu bem mais inteligente que as outras águas-vivas. Então ela fazia várias expedições pelo oceano buscando conhecimento. Mas tinha um problema. Ela não tinha muita expectativa de vida, porque afinal, ela era uma água-viva normal, frágil, que poderia ser devorada a qualquer momento e morrer a qualquer momento.
Porque pra quem não sabe, águas-vivas não tem muita expectativa de vida. As expedições que ela fazia não eram nada mais do que tentar ter algo diferente na vida dela. O que sempre dava errado, por causa que ela sempre tentava fazer mais expedições. E ela também, toda vez que fazia essas expedições, ela quase morria, porque ela é uma água-viva e animais podem simplesmente devorar ela com uma mordida. Ou seja, ela era bem deprimida com a vida dela. E como eu falei, o cajado da Batatinha transformou ela em humana. Ela fica muito agradecida pela Batatinha, porque afinal ela é uma humana com uma expectativa de vida muito maior e também muito mais conhecimento. Tanto é que ela já disse pro Yu que se a Batatinha levasse eles de volta para a realidade deles original, ela falou que ela faria de tudo para voltar para a realidade da Batatinha. Porque afinal, lá ela tinha uma casa, ela tinha comida, conhecimento e amigos. Uma história muito fofinha e muito bonita também. Não é a melhor história pra mim, mas a gente já começou muito bem com as histórias e com um passado meio triste. Ah, e a Sunny é a nerd do grupo, e ela fala de uma maneira muito irracional. A Batatinha vive falando palavras erradas pra deixar ela brava. É linda, o inseto é uma coisa linda, mas chegou perto de mim, eu quero que morra. O Code veio de um planeta chamado Quackton, um planeta onde todo mundo ama e adora patos. É basicamente o nosso planeta, só que de pato. Mas o Code sempre sofreu muito bullying por ser tão viciado em patos. Tanto é que os amigos dele eram patos. Ele já disse que ninguém da dimensão dele gostava dele. Apenas uma pessoa que gostava e aceitava ele, que era a própria mãe dele, que inclusive foi ela que deu o chapéu de pato pra ele. E parece que o bullying pro Code foi bem pesado e bem traumático, porque com qualquer insulto ou xingamento que fazem pra ele ou pra outra pessoa, ele fica muito triste e muito abalado. Inclusive, em um vídeo da turma onde os outros personagens tomam o comando do canal, ele fala que ele vai banir a palavra esquisito. E a palavra esquisito vai ser abolida. Ninguém poderá mais usá-la pra xingar ninguém. Palavras assim magoam muito. Tadinho do Code, ele só queria amar patos. Só que eu acho que tem um problema. Se no mundo onde todo mundo ama patos, por que o Code sofria bullying por amar patos? Mas eu tenho uma teoria, que eu peguei do canal Biatin, não sei se falei o nome certo, me desculpa, onde a teoria diz que o planeta do Code, a dimensão dele, na verdade, é a nossa dimensão, é a Terra. E que ele é só muito viciado em patos e que ele inventou toda essa história de Quackton, de que todo mundo ama patos, para ele conseguir se autoproteger do bullying, para a própria turma não ficar zoando ele, e também porque ele provavelmente era esquizofrênico, porque ele conversava com patos como se fossem pessoas reais. Pois é, essa parte eu não acredito muito, mas tá aí pra quem acreditar. Dito isso, se boa parte dessa teoria fosse canônica, eu ia achar muito legal, porque daria mais camadas pro Code. Porque infelizmente ele é o personagem mais sensal da turma, porque ele é só o menino infantil do grupo. Como vocês também podem ver, a história dele é bem mais simples que a da Sunny também. Pelo menos até agora, né? Sobrenome: Rock. O que eu tenho no meio das minhas pernas? Escuridão. Yu, meu personagem favorito da Turma da Batatinha. E vocês vão entender o porquê. O Yu veio de um mundo cyberpunk e é por isso que ele gosta tanto de tecnologia. Mas infelizmente a população dele foi completamente dizimada por uma poluição muito maior do que do nosso mundo, onde os restantes dos cidadãos foram obrigados a continuarem trabalhando nas fábricas. E por conta dos gases tóxicos, eles viraram basicamente zumbis vivos, muito estressados e que atacavam qualquer pessoa que aparecia na frente deles. Mas olha só, veja pelo lado bom, porque o governo dessa cidade de fato fez com que ninguém mais trabalhasse, até que se cuidassem, né? Yeah! Viva o anti-CLT! A má notícia é que o mundo inteiro já tinha sido infectado por esses gases tóxicos. Provavelmente o Yu sofreu consequências desses gases tóxicos e é por isso que ele usa uma máscara. Provavelmente também para esconder os poderes dele que envolvem toxicidade. E cara, essa história é muito irada. É um cyberpunk pós-apocalíptico onde, por conta das consequências daquele mundo, o Yu não teve uma vida normal. Ele fala que ele já morou na rua, e que na verdade continuou morando, e ficou roubando comida. Você é muito diferente de mim. Eu morava na rua, eu não tinha nada, nada! Sabe o que é quase morrer de fome? Claro que não, né? Teve uma vez que eu roubei um cachorro quente. Eu falei pro cara que tava tendo assalto pra ele se distrair. Então peguei o cachorro quente e saí correndo. Por conta disso que o Yu tem um estoque de comida dentro do quarto dele. E também, o Yu é a pessoa que mais quer sair daquele universo. Do universo da Turma da Batatinha. Porque, aparentemente, ele tem coisas a fazer na dimensão dele. Minha teoria
Ele fazia parte de um grupo rebelde contra essas indústrias que faziam os gases tóxicos, onde a última preocupação que eles estavam tendo antes do Yu Yu ir pro mundo da batatinha é que eles não tinham comida o suficiente. E é por isso que o Yu Yu sempre tenta ao máximo carregar comida pra todo canto que tiver. Mas lembre-se, isso é apenas uma teoria. Cara, o Yu Yu é brabo. Eu amo ele e eu quero uma pelúcia dele pra ontem. Por favor, loja da Turma da Batatinha, façam pelúcias dos seus personagens. Yu, o que é isso? Isso aqui é a máscara dele! Yu! Simplesmente a personagem com o passado mais triste de todos do canal. Mas antes eu preciso dar o contexto pra vocês do porquê o passado dela foi revelado. A revelação do passado dela acontece quando a irmã mais velha dela aparece. Doce? Que é uma batata doce? Por que eu expliquei isso? Tá óbvio. Ela apareceu pra pegar o cajado da batatinha de volta, porque aparentemente o cajado dela é muito broken. Deu pra perceber, né? Ela puxa pessoas de outros universos. E ela tenta negociar o cajado da batatinha de uma maneira muito amigável. Eita, pelo que isso? Virou luta de Dragon Ball? Mas a batatinha acaba ficando muito estressada e acerta o Code no meio da luta. E isso deixa ela muito mal. Nisso a Doce também fala que ela não é nada e que o poder do cajado é forte demais pra ela. E que ela deveria voltar pra casa. Interessante. Mas a batatinha acaba simplesmente indo embora e se isolando de tudo e todos, deixando a Doce com a turma. Sozinha. Com isso, a Doce fica 2 semanas tentando manipular a turma pra tentar saber onde a batatinha foi. Mas sem resultado, porque afinal nem eles sabem pra onde ela foi. Mas agora você se pergunta por que eles não foram atrás dela? Foram 2 semanas. Bom, a Doce tinha prometido pra eles que ela levaria eles de volta pra realidade deles. Mas ela obviamente não ia fazer isso. E depois de finalmente terem aceitado que a Doce é uma desgraçada, eles procuram por pistas no quarto da batatinha e encontram o antigo cajado dela. E então, eles descobrem todo o passado da batatinha. Ninguém vai pegar meu telefone. Pegaram meu telefone. Agora, lembram quando eu falei que eu ia falar de músicas? Então, Princesa Falha é uma dessas. Uma música que conta a história inteira da batatinha, da Doce e de onde elas vieram. Então, se você não quiser spoiler da lore dela, vê a música e volta aqui. Fica tranquilo, eu espero. E quem quiser saber a lore sem precisar escutar a música, vamos esperar eles aqui enquanto eles escutam a música. O quê? Já ouviu a música? Ótimo, vamos lá. A batatinha nasceu num mundo onde ela era uma das princesas destinadas a governar o reino, junto da sua irmã, Doce. Elas duas eram destinadas a dominar este reino de batatas. Tá explicado. Onde atualmente o rei principal era o pai delas, que por algum motivo parece o Paul. Desde criança a batatinha foi treinada e criada para matar sem piedade alguma inimigos que ameaçariam seu reino e seu pai. Mas tem um problema. A batatinha não tem sangue frio pra poder matar inimigos. Diferente da irmã maluca dela que mata sem piedade. Meu Deus do céu, essa garota nasceu sem pena nenhuma na vida. Essa é a verdadeira filha do William Afton. A música foi cantada pela Anne, que tem uma voz muito pica, vai se ferrar, que voz boa pra cantar. E ela fala exatamente o que a batatinha pensa. Eu deveria ser bruta, implacável e respeitada. Não sou como a minha irmã, porque eu nasci tão fraca. Ó. Até me arrepiei, menor. Então, pra provar sua lealdade, ela decide liderar um pelotão sozinho de seu pai, que sim, também são batatas. Acho que já deu pra perceber que esse reino é de batatas, né? Eu já falei isso. Só que essa desgraçada da Doce arma pra própria irmã, e o pai dela aprova isso ainda. E vocês imaginam o que aconteceu, né? O exército da batatinha inteiro é exterminado e ela é a única sobrevivente. Por conta disso, o pai dela fala que ela é uma péssima guerreira e uma péssima líder. Então ela é exilada em uma prisão, castelo abandonado, eu sei lá. Prendendo ela pra sempre e chamando ela de falha. E é por isso que esse é o título da música. E eu, turma da batatinha, eu vi essa referência do Sanji de One Piece, tá bom? Tô de olho em vocês, hein? Bom, a batatinha continuou presa. Mas a Doce, pra manipular ela, sempre ficava visitando ela. E isso aliviava um pouco mais a batatinha, porque ela achava que ela não tava tão sozinha assim. Tão sozinha assim? Enfim, eu tô pensando no futuro demais. Mas um dia, a Doce simplesmente não volta para visitar ela. Nisso, a batatinha entra em pânico, achando que a sua irmã tinha sido morta, capturada ou punida. Então, ela escapa da prisão e percebe que a Doce também. E também tá humilhando ela e pedindo pro pai dela matar ela. E o pai dela concorda. Meu Deus do céu, esse é o pior rei que eu já vi na minha vida. E então,
A Batatinha foge do castelo para algum lugar muito distante do reino, tipo uma tumba. E é onde lá que ela encontra o cajado principal dela. E depois de tantos traumas e problemas na cabeça que ela tem agora, quando ela encontra o cajado, ela faz um pedido. Que ela quer se tornar uma deusa. Assim ela vai embora da dimensão dela para dominar alguma outra dimensão. Para dominar um mundo onde ninguém mais traia ela e ela possa se tornar a líder de tudo. Absolute Cinema, meus amigos. Quem vai levar meu cliente preso? Você? Coitado, tá? Depois de toda a loucura que foi o flashback da Batatinha, que por sinal a turma também viu, eles planejam um plano pra pegar o cajado da Doce e tentar ligar pra Batatinha, eu não sei, eles queriam pegar o cajado dela. Onde o incrível plano do Code é pegar o cajado e sair correndo. Genial. Mas a Doce consegue pegar o cajado dela de volta. E ela ainda por cima ameaça a turma inteira falando que vai matar eles. Nem um pouco pesado, né? E algo que eu não comentei muito, porque nem a própria turma comenta sobre isso, é que todo mundo da turma tem poderes. A Sunny aparentemente tem poderes elétricos. O Yuyu, eu já teorizei quais são os poderes dele, porque a gente ainda não consegue teorizar exatamente o que são os poderes dele. E o Code, eu sei lá quais são os poderes dele, porque eu não sei, ele fica com o olho azul e ele parece o Zenitsu, porque a personalidade dele fica mudando toda vez que ele ativa os poderes. E eu tenho uma teoria de que ele tem poderes psíquicos. Por quê? Porque já foi falado que os poderes do Code foi inspirado nessa foto aqui do Psyduck. Pois é, só aqui que você conhece essas curiosidades, no meu canal. Provavelmente o Code deve ser o segundo mais forte da turma, porque a Batatinha tá em primeiro, né? Onde com os poderes dele, ele consegue chamar a Batatinha do exílio dela e começa mais uma luta de Dragon Ball. Onde a Batatinha vence e destrói o cajado da Doce. E ela manda a Doce de volta pro reino dela. Assim a Batatinha se desculpa com seus amigos e tudo acaba bem. Pelo menos, por enquanto. E nessa loucura. Agora, o que temos hoje em dia com a turma da Batatinha? Bom, não muita coisa. Depois do arco da Doce ter acabado, o canal voltou como se nada tivesse acontecido. Mas uma coisa boa aconteceu, que é a chegada da nova integrante do canal da turma. Minha segunda personagem favorita, a Neva. Um fantasma que eu fui soltando spoilers ao decorrer do vídeo. E eu adoro ela. Ela é apenas maluca, mano. Eu acho isso muito legal. E ela ainda por cima fala com uma meia. Esse é o Kameya. Um crânio passou a eternidade dentro dessa meia que acabou deixando a alma pra trás. Agora somos amigos. Que legal! E ela também é dublada pela Fedubs, uma das minhas dubladoras favoritas, inclusive. Então eu gosto da Neva. E eu também quero uma pelúcia dela, tá bom? Loja da Turma da Batatinha. Turma da Batatinha foi uma animação muito divertida de ter assistido. E essa série tem um potencial absurdo pra ter a própria série animada. Só que pelo que eu sei, quem faz as animações da turma é tipo metade dos animadores do Mundo Torajo. E chega, eu já falei demais do Mundo Torajo nesse vídeo, por algum motivo. Sendo que esse vídeo é da Turma da Batatinha. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiser ajudar, se inscreve aí, deixa o like, um comentário. Por que as pessoas não fazem isso? Enfim, eu sou o Dark, e lembre-se, você só precisa manter os olhos bem no centro da televisão. Tá achando que vai ter spoiler do próximo vídeo, não é mesmo? Bom, só que não.